E falando em Vida que Segue, nós temos aqui Virginia Celli, hoje também Ney Lopes, junto conosco para fazer essa análise aí do panorama político, né, do que acontece no mundo, no Brasil e também aqui no Rio Grande do Norte. Bom dia, Ney, para você que eu ainda não dei bom dia, né? Como é que você tá? Bom dia, Laure, seja bem-vindo, Júlio Pinheiro. E um bom dia especial aí para a Virgínia, que está revendo o neto, né? Rever é bom. A neta, Neto a netinha, Clarinha. Sem dúvida. Muito obrigada, é Ney. uma satisfação especial. Ney, vou Vamos então começar conversar já aqui sobre esse desafiando. assunto. Vamos lá, Ney. Quais as lições tiradas nesses 2 anos de pandemia para o nosso país, na sua opinião? Olha, você pergunta as consequências, o que restou disso, não é? E também as lições. O que é que a gente aprendeu na pandemia? Tanto eu, você, nosso ouvinte, cada cidadão brasileiro, e também como o nosso foco é político, a classe política tira que lição de uma inesperada pandemia? Olha, Virginia, esse tema que você toca é muito importante para uma reflexão. A pandemia traz a grande lição de que a classe política, dirigente, sobretudo, tem que viver em permanente vigília, sobretudo no que se refere à saúde pública. Essa pandemia não foi a primeira, já existiram dezenas ao longo dos tempos. E a gente tem que perceber que a humanidade não pode mais ficar à mercê desses sobressaltos. Haverá de ter, primeiro, uma visão global de proteção, de pesquisa para evitar tragédias como essa, mas também uma visão interna. O futuro governo do Brasil, quem está se habilitando para ser presidente, tem que fazer propostas concretas para evitar que o país sofra, como ainda está sofrendo, diante de um flagelo como nós enfrentamos com a Covid-19. Então, a grande lição que eu acho que ficou foi essa: o alerta para que o futuro, esse episódio não se repita. Ney, também, Ficam as lições. E também de não fazer de uma pandemia um instrumento político e uma disputa eleitoral, não é, Ney? Eu acho que a gente também precisa dar esse registro no ano de eleição. Sem dúvida nenhuma. Quanto a esse aspecto, observa-se no Brasil uma situação, vamos dizer assim, de contraste. De um lado, o governo federal, na pessoa do presidente Bolsonaro, pecou muito em querer minimizar um fenômeno notório, real, e cuja única saída seria através da ciência. Então, os episódios com que o presidente, o governo federal tentou, o presidente principalmente, levar até no ridículo, que era uma coisinha que ia passar logo, e as pessoas morrendo. Esse foi um lado da epidemia aqui no Brasil. De outro lado, é que o governo saiu-se bem. Realmente o presidente dizia uma coisa, mas o governo dele fazia outra. Nós estamos com um índice de vacinação dos maiores do mundo. Nós tivemos um índice que realmente coloca o Brasil num bom patamar de prevenção. Mas o presidente Bolsonaro tem esse estilo, ele faz com a mão e desmancha com os pés. Quer dizer, ele combateu não, mas negou a pandemia, brigou com o Supremo, chocou com os governadores, com os prefeitos, com o interesse político. Mas, por outro lado, a gente não pode dizer que o governo não liberou recursos, liberou para os estados, liberou para os municípios, liberou para a compra de vacina. Então, o quadro é esse e vai caber a quem? Ao eleitor julgar esse comportamento nas urnas de outubro. Né, e também nesse fim de semana, né, para todo mundo que é norte rio-grandense, para mudar um pouquinho de assunto, e também para quem é interiorano, dia de São José, né? Expectativa gigante, não é? Tá chovendo. E tá chovendo. Sem dúvida. Muito oportuna a sua lembrança, Júlio. As perspectivas são boas, Júlio, são boas. São José está do nosso lado aqui do Nordeste. Angicos amanhã vai celebrar o seu padroeiro.
Eu fui muitas vezes a essa festa em Angico, como em outras cidades do Rio Grande do Norte também tem São José como padroeiro. Deus queira que realmente as chuvas elas continuem estáveis, como são as previsões. E amanhã também é um dia muito importante para outra categoria que eu quero saudar aqui. É o Dia Nacional do Artesanato. Muito importante. O artesão tem uma presença fundamental na preservação da cultura, das comunidades e do país. O artesão precisa ser entendido, estimulado pelos governos, pela iniciativa privada, porque o artesanato ele reflete a realidade cultural do povo. Eu lembro bem que quando eu fui presidente do Parlamento Latino-Americano, eu era um entusiasta do artesanato do Peru, por exemplo. Eu ia ao Peru, a Lima, e não deixava de ir àqueles mercados de artesanato, eles trabalham muito bem. O México também, e o Brasil não fica atrás. Natal não fica atrás. Nós temos artesanato do melhor nível e eu aqui saúdo os artesãos. Ney, vamos começar o nosso círculo político. Eu queria que você falasse sobre essa fala que o Putin colocou, dizendo que cuspirá traidores como moscas. Uma declaração muito forte, né, do Putin. Muito forte. Agora, Laura, antes de fazer esse comentário, eu quero dizer que hoje é um dia de muita expectativa no mundo. Putin, se não está falando agora, vai falar no seu horário com o presidente da China, virtualmente, né, através do telefone e do vídeo. Isso é muito importante, porque são as duas potências que podem dar um equilíbrio para chegar ao fim dessa catástrofe. Putin, ao se referir Biden, ao se referir a Putin como um assassino, de uma forma dura, ele fez por pressão da população americana. Foram pesquisas que mostraram à Casa Branca que o perfil de Putin nos Estados Unidos é exatamente esse. E então, ele refletiu o que pensa o americano. Porque realmente o que está acontecendo na Ucrânia é uma coisa que não se pode nem qualificar. Ontem, Putin falando, usou expressão baixa com relação aos russos que não concordam com ele. Ele disse que queria cuspi-los como moscas. É uma expressão que não é do estadista, que ele nunca foi um estadista. Então, a Ucrânia está sendo destruída. Eu estive na Ucrânia. Quando eu era deputado, eu estive na Ucrânia, estive em Kiev, em 2001, mais ou menos. Estive em Kiev, passei uma semana em Kiev, uma cidade belíssima, muito bonita a cidade, uma culinária extraordinária, um povo muito afável, cultura, teatro. Eu fui a duas óperas lá e tive muita vontade naquela época de ir a duas cidades ucranianas, Odessa e Mariupol, porque Odessa é inclusive chamada a Pérola do Mar Negro, mas não deu para ir. Foi uma missão oficial. Terminou a missão, eu tive que voltar ao Brasil por obrigações da Câmara dos Deputados. Mas eu posso testemunhar que a Ucrânia, Kiev e redondezas, realmente é um local de uma beleza natural extraordinária e de um povo muito afável. Lá tem uma sopa de legumes que é conhecida mundialmente, é extraordinária. Eu devia ter trazido aquela receita, sabe? Porque é uma sopa própria para ela tomada quente, para o frio, porque o frio lá é muito intenso. Mas é melhor que caldo de mocotó, Ney? Mais ou menos, né? Deve ter. Então, você veja o seguinte, eu lembro que o presidente da Câmara de lá, quando nós estivemos lá, o presidente da Câmara foi nos visitar no hotel. E por conta do frio, eles bebem vodka como quem bebe água. E ele chegou, ele era um tipo assim, uma figura baixinha e tal, sentou numa mesa, éramos 4 ou 5 deputados, e ele com um copinho, era só botando vodka e usando uma expressão que corresponde à saúde. Eu ainda acompanhei 2 ou 3 vezes, ele fez isso umas 10 ou 15 vezes. Eu, na terceira vez, já não estava vendo bem ele. Mas eles bebem muito e não mas passou seu frio. Passou seu frio, com certeza. Passou o frio. Passou o seu frio. Passou.
É Ney, mas numa passar dessa, frio. mas numa dessa o brasileiro não pode passar por baixo, não. Tem que botar a cachaça É, pra tem ele que tomar levar também e tem que cachaça. descontar. A gente não pode só apanhar, não, numa dessa. É Né? mesmo, Gilmar. Só que eu não tinha cachaça lá. A vodka dele é muito forte, é mais forte do que a vodka convencional. E eles tomam puro. Eita. Só de falar minha Não, cabeça Ney já tá Lopes, doendo. vamos falar saindo do frio para o clima quente da política, entrar na política local, a pauta local, a semana está terminando. Houve aquele ruído de uma novela que não está concluída, mas que a gente tem informação que até segunda ou terça-feira, finalmente, a gente vai descobrir o mistério se Ezequiel será ou não o candidato da oposição. Quem está indo hoje a Currais Novos, terra de Ezequiel, é o ministro Rogério Marinho. Sintomática essa visita, na sua opinião? Olha, quem pode decifrar esse mistério é você, Virgínia, que está aí na capital federal. Tudo acontece aí, a segurança vem daí, as conversas vêm daí. Todos querem, mas a gente realmente está mergulhado nessa dúvida que você se refere. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não vou dar opinião, porque eu disse aqui antes e estou dizendo agora. Embora como jornalista eu fosse legítimo, mas como eu fui político, né, que eu não sou mais, mas fui político, podia dizer que eu estava me metendo dar opinião quando não fui solicitado. Mas eu não acho bom essa espera para a oposição. Esse vai e vem, ora conversa, ora não conversa, não se pode improvisar candidaturas, a coisa está muito enigmática, ninguém pense que o povo não acompanha. Essa história de dizer que tem apoio de A, B ou C, Henrique também tinha e perdeu a eleição. Vilma também tinha e perdeu a eleição. Robson não tinha e ganhou a eleição. Então hoje, com essa visão crítica do eleitor, que exige uma coisa que é fundamental, que a gente não vê ainda no debate político, são propostas. O eleitor não quer saber se o prefeito apoia, se o deputado apoia. Isso na eleição majoritária. Na proporcional é outra realidade. O eleitor quer saber qual a resposta, sobretudo para temas econômicos. E a gente não está vendo isso no Rio Grande do Norte. Eu acho muito perigoso. Ney, o que é que você acha de Robson Faria, né? Já que você tocou no nome dele. Saía deputado federal, né? Agora que o processo lá já permite que ele participe das eleições de 2022, pela primeira vez ele sai a deputado federal. Só que ele vai brigar, né, com nomes, como você já falou, com Henrique Alves, com Garibaldi e outros nomes grandes, né? É uma boa assertiva essa dele, essa estratégia? Ou ele deveria realmente tentar onde ele já sabia que era o estadual? Eu não tenho ligações com o Robson nem com o filho dele, até pela maneira como eles trataram o meu filho de uma forma muito cruel quando era do PSD. Mas eu acho legítima a candidatura dele. Ele é um grande também, ele é ex-governador do estado, o filho é ministro. Então a preocupação não deve ser ele com os outros, é também dos outros com ele. Ele está numa disputa que tem todas as chances de ganhar a eleição. Eu acho isso. Agora, como vai ser a reação popular, só as urnas dirão. A gente está falando sobre oposição, mas também o governo do estado tem se movimentado, né? A governadora Fátima Bezerra ontem anunciou a filiação do controlador-geral do estado, né? Pedro Lopes, para disputar uma vaga. O governo já está em pré-campanha? Aí está. O governo nunca deixou de estar. O bloco da governadora está muito arrumado. Se ela tem voto, se não tem, eu não sei. Só a opinião pública vai dizer. Mas é aí quando eu acho preocupante essa vacilação das oposições, é porque vai enfrentar um grupo que não está para brincar, não. A governadora tem a estrutura dela. A governadora tem rejeição. Tem, como os outros também têm. Então ninguém pode subestimar adversário. Quando você começa uma campanha subestimando, eu quando era político, eu achava o adversário mais competente do que eu, com mais virtudes do que eu, com mais habilidade do que eu, e eu me preparava para enfrentá-lo. E você não se engane, o grupo da governadora é um grupo forte, estável. E a maior rejeição de Fátima não é nem ao governo, é o fato dela ser Lula. Quem não é lulista rejeita ela. Mas no mais o governo não entra nesse rol. Então é preciso ter cuidado na definição de uma campanha. Já era para estar nas ruas
uma proposta de governo que se opusesse a ela, num debate público, se fosse o caso, mas os que estão aí é que comandam e não sou eu que vou dar palpite agora, né? E aproveitando, Ney, que você falou sobre Lula, sobre a composição do PT, se aqui no estado está organizado, no cenário nacional já tem uma postura um pouco diferente, né? A situação já é um pouco diferente com relação principalmente ao PT, né? Essa dificuldade de composições. Olha, o que está havendo com relação ao PT é que o PT está tendo dificuldade no plano nacional nas composições. Está chegando, eu dizia aqui há algum tempo, como nos artigos que eu escrevi na Tribuna do Norte, no meu blog, que é um blog diário, que eu escrevo opiniões diariamente, é o blog do Ney Lopes, eu sempre disse de um ano que, se aproximando a eleição, Lula iria sofrer desgastes. Por quê? Porque é normal quem está na cabeça cair um pouco, e os escândalos do PT, por mais que a campanha não seja focada em corrupção, terminam mobilizando os sentimentos de eleitores que partem de escolhas éticas. E o que a gente está vendo é que Lula estancou. Ele não atinge 50%, está caindo. É competência de Bolsonaro, são as circunstâncias, e também o fato de Bolsonaro e aí foram os dois, terem inibido essa terceira via. Terceira via hoje não existe, né? O que existe é uma quarta via, que seriam votos nulos e brancos. Está surgindo uma quarta via. Que está na frente. Que está na frente da terceira. Está na frente. Mas o que é que vai ocorrer? Quando o eleitor desistir de Moro, por exemplo, o eleitor que vota em Moro, mesmo que seja 10%, a tendência dele é ir para Bolsonaro, porque não quer Lula. Então, o PT está enfrentando riscos enormes, e o segundo turno, tudo indica, será entre Bolsonaro e Lula. No segundo turno, o PT enfrenta riscos de uma ascensão de Bolsonaro por aquele mesmo fenômeno de 2018. Ele foi votado porque queriam que Lula não se elegesse. Então, as coisas estão caminhando, porque você veja o seguinte, em 1994, nessa altura do campeonato, Lula era favorito total para ganhar a eleição e perdeu em 1994. Então a gente precisa ver que quem está na cabeça, quem está nas pesquisas na frente, é quem tem mais riscos de cair. E se manter em pesquisa não é fácil. É uma coisa que exige, às vezes, até muita sorte, né? De forma que você vê que o quadro nacional está cheio de dúvidas. Eduardo Leite aí está surgindo, mas ninguém sabe, eu acho tarde também. Ele vacilou muito, ora vai para o PSD, ora não vai. E acho que essa terceira via é um marisco. É aquele ditado popular, na briga entre o mar e o rochedo, é o marisco que apanha. Eu acho que essa terceira via é quem está apanhando. Ela não tem mais tempo de se afirmar. Eu acho que o jogo de Kassab hoje, no PSD, está muito claro. Ele quer apoiar alguém para se compor com Lula no segundo turno. Isso é o que o Kassab está querendo. Que ele tem mais proximidade com Lula do que com o outro lado. O PMDB sempre dividido. O PMDB nunca foi muito fiel. A história do PMDB não é de fidelidade aos seus candidatos. O PMDB deixou certa eleição até Ulisses na beira da estrada. Henrique Meirelles, na última eleição, era do PMDB. O PMDB também deixou na beira da estrada, não foi fiel aos seus presidenciáveis. Essa senadora Tebet vai talvez passar por esse mesmo infortúnio, de maneira que a gente tem um quadro conturbado, cuja única realidade é de que, tudo indica, a eleição está entre Lula e Bolsonaro, e uma eleição que ninguém pode dizer a essa altura quem ganhará. E o Arthur Leite agora? Eduardo Leite. Eduardo Leite. Está querendo ir para o PSD, né? PSD, Kassab está chamando, só que o Ninho do Tucano está dizendo, não saia, por favor. Como é que fica essa confusão aí? Você veja, Laura, que Ninho
Cordato, né? Que gente boa, né? Um dia desse rejeitou ele e hoje não saia, fique aqui e tal. Eu vi isso também, Laura, de que os tucanos vão entregar ou já entregaram o memorial a ele para ficar. Sabe o que é que eu acho disso? Eu acho que é um movimento para Dória sair. Está provado que Dória não emplaca. Dória é 1%. Esse negócio de não acreditar em pesquisa, eu só vejo nessa linha bolsonarista radical. A pesquisa não é verdadeira, elas são desmentidas. Mas elas expressam tendências e não deixam de ser uma forma da gente analisar a realidade. Os bolsonaristas radicais, quando dizem que Bolsonaro cresceu, a pesquisa é verdadeira. Quando diz que Bolsonaro caiu, foi comprada, é fruto da corrupção, etc. Para mim, a pesquisa é um indicativo, dependendo do instituto. Ela não é verdadeira, estamos a 6 meses da eleição, claro que isso tudo pode mudar, mas ela é indicativa. E as pesquisas indicam um fato, para mim, controverso. O Dória não está emplacando. O Dória é arrumadinho demais para ser candidato a presidente da República. E eu acho que já estão arrumando aí um novo candidato, que é o Leite, né? Porque, inclusive, ontem Virgínia e Júlio comentaram aqui no Jornal da Manhã que até o Aécio Neves está dizendo que o Dória está queimando o filme do PSDB por causa dessa situação. É verdade. E quando Aécio Neves diz que alguém está queimando o filme... Está articulando essa... O Aécio foi absolvido agora em primeira instância e está queimando o filme, foi ao Rio Grande do Sul, e o Aécio é contra o Dória. Sim. E é um movimento dentro do partido, certamente, para retirá-lo, né? Você estava falando a respeito de possíveis desgastes também. Está falando, Virgínia? Porque seu microfone não tá saindo aqui. Não está saindo o áudio de Virgínia, então vou seguir com você, Ney. Algo que você falou com relação ao presidente Bolsonaro, da gestão, que ele fez uma gestão boa na pandemia, mas o setor econômico está sob pressão mais uma vez, né? Paulo Guedes, nesse momento aí, principalmente de alta dos combustíveis, está na berlinda? Está, Júlio, ele está na berlinda, mas a berlinda do Paulo Guedes é dentro desse estilo de Bolsonaro. Bolsonaro tem um estilo, é dele. A gente critica, mas vem dando certo e pode até dar, né? Bolsonaro nunca é responsável por nada, sempre tem alguém que é. Nunca é culpa dele. Enquanto Lula dizia, eu não sabia, Bolsonaro diz, não fui eu, né? Não fui eu, e Lula não sabia. Então, o problema com Paulo Guedes é que Bolsonaro está vendo esse imbróglio da gasolina, né, subindo, e é uma coisa externa, mas que, afinal de contas, afeta o bolso do brasileiro. E Bolsonaro não quer saber se a finança pode ou se não pode. Ele quer um subsídio para baixar o preço da gasolina no bolso do consumidor. E o Paulo Guedes é contra. Então, Bolsonaro uniu-se ao Senado e à Câmara, e se Paulo Guedes não ceder, é bem capaz de cair. Só que não cai. Paulo Guedes é incaível. Com a é incaível. do Ministério da Economia. Ney, nesses quase 4 anos... Ele é incaível porque... O que Paulo Guedes fez assim para segurar ele nesse Ministério da Economia? Não, foi tão bom que ele fez tal coisa que vale ficar até no final do mandato e quem sabe se por um acaso o Bolsonaro ganhar, ele continuar também. Ele fez algo tão bom assim nesse Ministério da Economia? Olha, não é um lado tão bom perceptível para nós, mas deve haver alguma coisa por baixo do pano que o mantém ali. Isso eu não tenho dúvida e não vou vaticinar aqui, que eu podia ser até responsabilizado, mas eu mais ou menos imagino. Agora, o Paulo Guedes, ele não sabe. Você se lembre que no começo do governo, quando o Paulo Guedes se irritava, ele dizia, eu vou sair, eu sou um homem independente, eu tenho casa nos Estados Unidos. Nunca saiu, nem sai, ele é louco por poder. Quando eu era deputado federal, se dizia muito que Paulo Guedes vivia rondando Fernando Henrique para ser ministro, para ir para o governo, só que ele nunca foi aceito pelo ninho tucano, não gostavam dele, do estilo dele. E ele ficou numa organização lá que tinha, que eu não me lembro o nome agora. De maneira que eu acho que Paulo Guedes vai ceder, embora haja essa pressão, ele vai ceder para ficar no cargo. E é possível que a gente tenha subsídio para ajudar Bolsonaro como ele quer nesse processo de reeleição. Esse subsídio não seria ruim para a população, mas para a economia do país como um todo, eleitoralmente poderia ser benéfico para o presidente, né? Mas para o país como um todo, realmente, Paulo Guedes fica de cabelo em pé quando se fala nisso, né, Ney? Não, é um ônus, né? É um ônus, né, Júlio? Agora, nós temos algumas notícias boas, é aquilo que eu digo.
O governo Bolsonaro, ele destrói com a boca, mas o governo às vezes faz coisas muito boas. Essa ministra Cristina, Tereza Cristina, da Agricultura. Tereza Cristina, ela voltou do Canadá com uma notícia excelente. Ela está conseguindo importar fertilizantes do Canadá. Nós temos hoje uma dependência de 85% de fertilizantes que vem do exterior para o agronegócio brasileiro. E essa guerra da Rússia podia ameaçar. Ela já conseguiu duas coisas semana passada. Primeiro, o Canadá vender fertilizante ao Brasil, que era uma coisa difícil, porque o americano vetava. O americano veta muito, ele tem muito ciúme do sucesso do agronegócio brasileiro. Ela conseguiu. E de forma que a gente está vendo que a possibilidade de milho. E outra coisa, ela abriu o mercado brasileiro também para o Canadá comprar a nossa carne bovina e suína, que o Canadá não comprava, vai passar a exportar. Então é a notícia boa também, que equilibra a economia. Porque, como eu digo, o governo Bolsonaro tem coisas muito boas. Ele é que às vezes estraga falando demais. Virgínia, na frente do seu vídeo aí que você está assistindo a gente, tem um Peraí que saiu um áudiozinho aí de Virgínia. Muito boa. Ney, agora uma pergunta, porque ontem, agora vai ser até uma provocação a Virgínia, viu? Porque ontem a gente estava falando sobre a possibilidade do vice de Bolsonaro. Virgínia disse que era melhor um militar, e eu disse que Tereza Cristina era melhor. Qual a sua opinião? Eu não tirei o microfone, não está dando certo. Tereza Cristina, sem dúvida nenhuma, Desculpe. Está havendo uma interferência no áudio. É o de Virgínia, que ela está lá em Brasília, ela está brigando um pouquinho aqui com o áudio. A gente lhe ouve agora, Virgínia, pode falar, dá um oi para nós. Pode falar, Virgínia. Está nos ouvindo, Virgínia? Oi. Pronto, enfim, voltou, sim. É que você colocou o áudio que o Ricardinho mandou para você no ar. Agora sim, tá. Agora Virgínia, eu estava falando aqui com o Ney, inclusive perguntando a ele com relação à opinião dele sobre quem seria o melhor vice para Bolsonaro. Ontem você disse aqui, você discutiu comigo e me chamou de bobo porque eu queria Tereza Cristina e você disse que preferia um militar. Braga Neto. É Braga Neto. Então, aí a gente tá... Eu quero que você se defenda primeiro para depois a gente ouvir a opinião do doutor Ney. O áudio de Virgínia tá ruim. Doutor Ney, prossiga aí no seu raciocínio com relação ao porquê de Tereza Cristina ser um nome melhor para compor com o Bolsonaro. Tá se achando agora, né, Júlio? Claro. Pelo seguinte, Júlio, posso responder? Claro, pode sim. Pelo seguinte, primeiro é política, né? O general Braga Neto entende de quartel, ele não entende de política. Primeiro, não tenho nada contra ele, a dignidade dele, mas entende de quartel. Militar pode ser político, mas quando ele se declara político, como o Mourão agora é mais um político do que um militar. Então eu acho que... E depois a deputada tinha o apelo feminino, é uma mulher respeitada, fez um excelente trabalho na agricultura, uniria a agroindústria. Então eu acho que seria um nome muito mais expressivo. Agora, talvez o porquê seja Bolsonaro não domaria ela tanto quanto ele imagina poder domar o general Braga Neto no sentido das suas ideias e das suas posições. Talvez esse seja o motivo da escolha. Outro general que está dando trabalho é o Silvio Luna, né? Que o presidente também está querendo que ele saia para deixar a Petrobras flamenguista. Isso vai dar certo, Ney? Olha, será uma loucura se Bolsonaro tirar esse general. Porque a Petrobras está provado que é uma situação muito complexa. A estrutura da Petrobras, ao longo prazo, ela tem que ser mudada, mas não pode ser num ano eleitoral. Outra coisa que eu acho loucura, o termo é esse, loucura que eu acho, é Bolsonaro apelar para a privatização da Petrobras. Primeiro, eu sou contra a privatização da Petrobras. Eu acho que a Petrobras já é privatizada desde a hora que foi quebrado o monopólio no governo de Fernando Henrique e admitido contrato de risco, empresas... Aqui mesmo nós temos empresas privadas trabalhando na extração do petróleo. Então, ela já é. Agora, eu pergunto a você, Júlio e Laura e Virgínia, você imagine o que é privatizar a Petrobras? Se ela é estatal
o governo não pode ser regulador para conter a ânsia do lucro. Imagine nas mãos privadas. Aí não tinha o que fazer. Porque aí vinha a Constituição garantindo a liberdade econômica. Essa história de privatização, eu sou favorável, mas não é para tudo, não. Não tem essa história de Estado mínimo. Não existe Estado mínimo. Existe Estado necessário. O próprio americano tem várias estatais. A Europa, o petróleo, 80% do petróleo é manejado por empresas estatais. Tem áreas que não cabe privatização. Mas os radicais, tanto de direita quanto de esquerda, colocam o debate nos extremos, né? Ô, Ney, agora acho que vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, Bora lá, estou ouvindo. Mas vamos lá, você falou em privatização. Essa semana os Correios apresentaram aí um lucro de 3 bilhões, mas ainda na faixa aí, incapaz de recuperar o que a empresa tem de despesa. Você acha que o caminho dos Correios é a privatização? E é possível se privatizar uma empresa ainda em um ano de eleição, já que essa privatização está em curso? Não, eu também sou. Eu acho que o Correio, quando muito, era uma abertura maior, liberando o mercado privado para determinadas áreas que hoje estão dentro do monopólio, mas nunca privatizar os Correios, porque há uma questão até de segurança nacional envolvida nisso. O problema dos Correios é gestão. O desastre do Correio foi gestão. Se o governo quer melhorar, que crie um modelo de gestão eficiente, porque Correio dá lucro no mundo todo. Você veja que uma das pretensas compradoras dos Correios é a estatal francesa, que já está de olho no Correio do Brasil. Se é tão ruim na mão do Estado, como é que lá é Estado e ela quer vir aqui ser privada? Então é preciso também ponderar muito essas coisas, que infelizmente, na hora das decisões, acendem-se fogueiras movidas mais por ideologia do que por bom senso. A pauta da privatização, Ney, ela vai dominar as eleições deste ano, ou você acha que os candidatos a presidente têm que ter um discurso alinhado com esse momento preocupante da economia, com a alta de preços, em que o brasileiro sofre mais diretamente do que com essa questão macro, que é a privatização? Eu acho que não há mais tempo para privatização esse ano, plena campanha. Agora, que os candidatos têm que apresentar o que eles entendem, o que eles interpretam como necessário para privatizar no Brasil, tem, porque o eleitor não pode votar no escuro, né? Agora, a grande prioridade, Virginia, é a economia. Ninguém se engana, a grande prioridade é a economia que move o bolso do trabalhador, de quem está pagando gasolina cara, de quem está com a inflação subindo todo dia. Isso daí é o grande tema da eleição. Terão outros, mas esse será o grande tema. Ney Lopes, já são 8h49, o nosso tempo aqui é arrochado. Eu queria agradecer a sua participação e deixar o tempo agora para suas considerações finais. Eu queria que Ney falasse um pouco, Laura, Ney, eu queria que você registrasse um pouco como é que foi o momento em que você participou esta semana na Câmara Municipal de Natal, da homenagem que a Câmara fez a Ney Júnior. Você participou, eu li seu artigo, a gente chamava a atenção ontem aqui no Jornal da Manhã pelo artigo na Tribuna, mas eu queria ouvir você sobre aquele momento. Olha, Virginia, você imagine a emoção, né? Imagine falar da tribuna que meu filho, um idealista, falou tantas vezes. Para mim, para Abigail, para minha família, para os amigos, foi um instante de muita emoção, de reconhecimento pela homenagem que os seus próprios colegas lhe prestaram. Ele era um devotado, realmente, ele era um enlouquecido pela política. Eu vou contar aqui um fato de Ney Júnior que pouca gente sabe. Ele, em 2001, ele passou um ano e meio nos Estados Unidos fazendo um mestrado. Até no 11 você estava lá, participou daquelas coisas em Washington, o povo na rua, etc. Mas não é isso que eu quero referir.
Ele fez um estágio no BNDES. E se saiu muito bem no estágio, feito pela universidade, via universidade. Saiu muito bem no estágio do BNDES. Minto, no BID, no Banco Interamericano, BNDES não, no BID, cuja sede é em Washington. Aí foram selecionados alguns estudantes e o presidente do BID era Henrique Iglesias, naquela época. Ele tinha sido senador do Uruguai e eu o conhecia, não como amigo, mas o conhecia de reuniões do Parlatino. Então, numa dessas reuniões, logo depois de Júnior ter sido escolhido para entrar no BID, eu tive com o Henrique Iglesias e ele olhou para mim e disse: olha, tem uma pessoa, um brasileiro que trabalha comigo, disse que tem um filho seu que estuda lá, etc. Manda ele falar comigo que eu vi o currículo dele. Aí eu fui a Ney Júnior. Meu filho, saiu uma oportunidade, você vai ficar em Washington, vai trabalhar no BID, pode fazer carreira. Sabe o que é que ele disse? Papai, eu quero ir para Natal e ser candidato a vereador. E veio. Chegou aqui, trabalhava com afinco, enfrentou momentos difíceis de doença, teve várias, inclusive processos depressivos, teve 3 Covid, teve 3 pneumonias, enfim, muito sofrimento, sobretudo nos últimos anos de vida, e se foi. Hoje ele é só saudade. Então, para mim, foi um momento gratificante ver e sentir o reconhecimento da Câmara Municipal de Natal ao otorgar aquela medalha proposta pela vereadora Camila Araújo. Fiquei muito agradecido, eu e a Abigail e a família. Ney Lopes, muito obrigada pela sua participação. Que bom que o senhor se sentiu acalentado por essa homenagem. E desejar para o senhor um ótimo final de semana. Obrigado, Laura. Eu só quero pedir o seguinte, se possível. Na semana passada, teve um internauta do YouTube que pediu para poder fazer perguntas durante o meu período de exposição. Eu queria ver se Erasmo e vocês aí na produção achavam oportuno isso, porque se quiserem intercalar as minhas análises com perguntas dos ouvintes internautas, eu estou à disposição. Pronto, para então, todos, um feliz final de semana. Na semana que vem, então, a gente já abre o jornal, Ney, já chamando os nossos ouvintes para participarem aqui do nosso chat e fazerem perguntas diretamente. Já está combinado, né, Laura? Está combinado aqui, está anotado. Ney, muito obrigada. Obrigado. E sexta-feira a gente se vê com perguntas aqui dos nossos ouvintes, viu? Vocês já estão ouvindo que semana que vem está aberto aqui a oportunidade para todo mundo perguntar, a análise aqui do Ney Lopes. Muito obrigado. 8h53. Repita. 8h53, vamos ouvir.